Olá, está no ar o Box Arquitetura, já com muito planejamento estratégico para vocês. Você já parou para pensar na importância de desenhar um plano de negócios para o seu escritório? Então, aqui hoje com a gente no estúdio, Patrícia Chiella, que vai compartilhar muito conteúdo. Bem-vinda, Patrícia. Bom, eu acho que não tem assunto melhor do que esse para a gente iniciar o ano de 2020, né? É, com certeza. É um prazer estar aqui, é um assunto que eu gosto muito de falar, então até tenho que me cuidar porque eu falo bastante sobre ele, né? Mas planejamento estratégico, sem dúvida, eu acho que nunca teve tão em evidência, assim, né? Porque a gente tem um grande desafio no mercado, cada vez maior, porque a competitividade está aumentando, o nível de exigência do cliente aumentando muito também. Então, a gente hoje lida com um cliente mais informado, com um cliente que tem mais poder de decisão e de escolha. Então, o planejamento estratégico, ele nada mais é do que a gente ter clareza de o que a gente tem que fazer, quais são os passos e os objetivos para atingir o resultado que a gente quer lá no final do ano. Então, janeiro sempre é um mês oportuno para fazer uma pausa e a gente entender o que a gente tem hoje que nos ajuda e nos afasta desse objetivo. O primeiro passo para a gente pensar planejamento estratégico é ter clareza do hoje. Né? É muito comum que as pessoas comecem pensando onde elas querem chegar e não pensem no cenário, na fotografia atual do negócio, ou seja, quais são os meus pontos positivos, quais são os meus pontos negativos, o que me ajuda e me atrapalha, no que eu já sou muito bom, no que eu tenho que melhorar, né? E o que eu vejo de oportunidade no mercado, o que o cliente me traz como oportunidade e o que eu sinto que são desafios cada vez mais frequentes. Então, o primeiro passo, assim, para a gente ter um plano consistente, a gente ter clareza de onde a gente está. Aí sim a gente pensa para onde a gente vai, né? E isso é importante, mesmo já sendo um escritório consolidado, né? Sim. Eu acho que é importante a gente fazer essa pausa, seja no fim do ano, no início do ano, para a gente poder se organizar. Sem dúvida, sim. E a gente fala muito hoje de ciclos de estratégia cada vez mais curtos, porque o mercado muda muito. Antigamente a gente fazia estratégia para 3 anos, 2 anos. Hoje em 6 meses, olha o tanto de coisa que acontece no mundo. Então a gente dimensiona movimentos. O importante é eu ter clareza de o que eu estou fazendo e se isso que eu estou fazendo me aproxima daquilo que eu quero. Planejamento, na verdade, é muito uma forma de pensar. A gente tem uma tendência no dia a dia. E ele inclusive te ajuda a dizer sim e não, né? Porque muitas oportunidades aparecem que são oportunidades, mas não necessariamente oportunidades que vão te ajudar a chegar onde tu quer. Então, eu entendo que o planejamento ele é para um negócio que está começando, mas para um negócio que está ou consolidado, ou em crescimento, ou em dificuldade, ele tem um papel ainda mais importante. Eu acho que é legal a gente falar fazendo um exercício na prática, né? A gente foca muito aqui em arquitetura, em design, então imaginando que a gente tem um escritório de arquitetura e que isso, claro, pode se aplicar em outras profissões, mas imaginando então que eu tenho um escritório, qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Tá, eu acho que um ponto importante a gente fala muito de ter clareza de quais são os meus princípios e o que norteia esse escritório, né? O que eu tenho como busca do meu diferencial? O que está no centro desse escritório? Por que o meu escritório se diferencia do escritório concorrente? O que eu entrego como valor e como isso se conecta com o meu público? Então, escutar o cliente, às vezes é uma pesquisa simples, abre um questionário online, né? Mas esteja em contato, tenha a opinião do teu usuário, que na verdade é o cliente. Isso é muito importante, é para ele que a gente trabalha, né? Tu acha que a gente deve, então, fazer um feedback com o cliente, pesquisa de satisfação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, como consultora, busco sempre, ao final de cada projeto, sentir como é que foi aquela entrega. Eu acho que o cliente que nos dá a oportunidade de melhorar é sempre o melhor cliente, né? Que nos dá feedback, que nos deixa com retorno. Então, eu acho que ter o termômetro do cliente na mão é um bom ponto de partida. E somado a isso em que estágio que eu estou hoje e como eu quero estar em dezembro de 2020, né? Como é que eu quero chegar no final desse ano?
Ou daqui a pouco, como é que eu quero chegar na metade, no primeiro semestre eu tenho um pouco de dificuldade de mencionar. Eu quero crescer, eu preciso estruturar a equipe, eu preciso me estabilizar como empresa, eu preciso arrumar meu fluxo de caixa, eu preciso ganhar projetos novos, projetos com maior ticket. O que eu estou buscando? Porque às vezes a gente fala de crescer para mim pode ser diferente de um outro consultor, né? Então, clareza do que eu quero e o que valor eu gero, o que está no centro da minha empresa. Tá, e feito isso? Feito isso, a gente tem métricas e métodos de planejamento, onde a gente, antigamente, a gente tinha projetos e planejamentos com 10 iniciativas estratégicas, com 10 objetivos. Hoje está mais do que comprovado que quanto mais a gente tem objetivos, a gente reduz a chance de executar. Então, eu dou um conselho que, na verdade, na prática tenho visto com empreendedores e com negócios mais médio e grande porte, que a gente tem que conseguir colocar foco. Quais são de 3 a 5 objetivos que eu tenho para esse ano? E aí vamos trabalhar em cima daquilo, vamos desenhar planos de ação, vamos colocar cronograma, né? Vamos dar um exemplo. Eu quero melhorar meu relacionamento com o cliente, eu quero mostrar mais valor do meu projeto, porque eu trabalho muito, mas nem sempre isso fica claro para o cliente. Bom, então isso é um ponto e esse é um objetivo. Aí eu desdobro isso em planos táticos, ou seja, eu vou melhorar o material, eu vou deixar mais claro para o cliente o processo, eu vou melhorar a minha apresentação, né? Onde que eu posso atuar para trazer essa melhoria? E aí ter muita clareza de qual é o nosso resultado-chave, pelo que a gente está, o que a gente considera melhorar a experiência, porque isso é tão subjetivo, né? Eu quero que ele perceba mais o valor, eu quero que ele sinta menos o que ele paga e que ele sinta mais o benefício, né? Então a clareza do que eu quero transformada em planos de ação, botando prazo, botando o que precisa, que recursos precisa, né? Então, por exemplo, nesse ano eu quero me especializar mais numa determinada metodologia. Isso tem um investimento de recursos financeiros, do meu tempo, né? Inclui, inclusive, a aquisição de conhecimento que a gente vai buscar. Então, é amplo, mas eu aconselho a ter de 3 a 4, né? No máximo 5 objetivos. Se é um escritório com uma equipe enxuta, isso se dificulta ainda mais. Quem é empreendedor individual, né? Que tem uma equipe restrita, não adianta a gente colocar um plano muito inflado, porque a gente tem uma tendência a não conseguir enxergar prioridade. E aí eu paro para fazer uma nova análise desses meus objetivos em quanto tempo, mais ou menos? O aconselhável é que vocês não deixem isso rodar muito tempo sem parar para analisar. Porque quem consome a estratégia é a rotina, é o dia a dia, né? Quem faz com que a gente tenha que abandonar alguma coisa em função de uma emergência, de uma urgência que sempre vai ter a rotina. Então, de mês em mês, mensalmente, parar para fazer um olhar, não precisa ser nada muito aprofundado, mas tô chegando lá, tô conseguindo andar, tá evoluindo, e trimestralmente fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda. E de 6 em 6 meses tentar revisar, ajustar a rota. Se eu dimensionei um objetivo que eu vejo que em 6 meses eu não tô conseguindo atingir, de repente é hora de revisitar aquele objetivo e ver se eu dimensionei ele corretamente ou não. O que seria essa análise mais profunda? Aí eu acho que é tentar... uma coisa é a gente olhar e ver se está andando ou não. Outra coisa seria parar, repensar se for preciso alguma estratégia, né? Bom, aqui eu coloquei um objetivo que eu vejo que eu já não estou chegando lá. Para, chama a equipe, né? Daqui a pouco ouve o cliente de novo. Tenta entender um pouco se o que tu dimensionou está de fato acontecendo ou não, né? Uma coisa é eu só ir mensalmente e ver se o resultado lá financeiro está batendo, se o escritório está crescendo ou se não está, se eu tenho mais projetos ou não. Outra coisa é eu entender como isso tem acontecido e por que isso tem acontecido ou não. Isso seria uma análise mais profunda. Tem muita gente que o número ali no final do mês é o que importa. Mas eu acho muito importante entender o que está por trás daquele número, né? Às vezes é um caminho que está te levando para um posicionamento que não necessariamente é o que tu quer. Claro. Né? Mas o final ali, o faturamento está vindo. Né? Mas está vindo da onde? Eu acho que é bem importante entender isso, porque isso é construção de imagem de mercado e reputação. É o que a gente está fazendo para chegar lá. E quais são as ferramentas que a gente tem hoje para nos auxiliar nesse planejamento? Eu acho que eu tento, pelo menos na minha rotina, levar para os clientes ferramentas que não sejam complicadas, porque às vezes a gente tem processos de planejamento que só o próprio processo de planejamento já é tão difícil, quem dirá executar aquilo tudo. Então eu acredito muito, e até depois posso disponibilizar para ti um modelo desse plano, desse mapa estratégico, que se a gente tiver clareza do nosso diferencial, de o que a gente quer como resultado mais tangível, né?
que é uma metodologia chamada OKR, Objetivo, Resultado, Chave. Eu tenho clareza de onde eu quero chegar e eu sei que resultados chaves, que são as minhas metas que eu quero atingir. Então, isso somado em ações práticas já é um planejamento estratégico, né, com indicadores claros. Tudo que vier além disso, se a empresa for de pequeno e médio porte, eu acho que é só para complicar e para criar barreira para a gente, no fim, não conseguir fazer. Mas, Patrícia, como comunicar ao mercado consumidor quais são os meus diferenciais competitivos? Tá. Aí a gente tem várias dicas, né? Eu acho que o principal é a gente ter clareza de que o maior comunicador do nosso sucesso, do projeto, enfim, do resultado do trabalho é o próprio cliente. Se a gente for estudar hoje conceitos de marketing 4.0, que é esse marketing mais atual, ele vai dizer que o nível máximo que a gente pode chegar como empresa é a gente ser indicado e a gente ter o nosso cliente como nosso grande vendedor. É óbvio que isso é um processo que demora muitas vezes, então a gente pode ajudar através da comunicação todo esse nosso valor a ficar mais claro para o público de forma geral, que ainda não nos conhece, né? Mostrar muito, como a gente está falando aqui especificamente do trabalho de arquiteto, eu acho que mostrar muito do processo de construção é interessante, porque muitas vezes o cliente, o público vê o projeto ali no final, mas o que está dentro daquilo? Sim. Qual foi o processo criativo? O que tem de técnico? O que tem de inspiração nesse trabalho, né? O que foi a busca de vocês para conseguir chegar naquele resultado? Então, eu acho que abrir esse bastidor hoje, ele é muito interessante, as pessoas querem ver. Né? As pessoas querem contratar pessoas, né? Gente, aquilo que é humano, né? O que está na alma da empresa. Isso eu acho que tem muito valor e a verdade das coisas hoje tem muito valor para o consumidor. Então, a minha dica seria se preocupar menos em envelopar as coisas e deixar as coisas de um jeito um pouquinho mais natural, Sim, assim, na comunicação. E mostrar o processo, né? E mostrar o processo. E especificamente num escritório de arquitetura, tem escritórios que trabalham com projetos e com execução de obras, com gestão. Então, eu acho que mostrar esse processo de gestão, que muitas vezes o cliente lá no final, ele não enxerga, ele não conhece. E isso eu acho que é muito importante, né? A gente mostrar sem dúvida. Eu acho que tem muito trabalho escondido, né? Que muitas vezes o cliente ou quem tá com expectativa de nos contratar não percebe se a gente não der uma ajudinha, né? Então, tá na obra, tá acompanhando alguma coisa, mostra algum destaque, mostra alguma coisa técnica que é legal que o pessoal saiba, né? Às vezes ir um pouquinho além da foto, que né, muitas vezes a foto por si não fala tão sozinha, faz um videozinho ali, explica, ajuda o teu consumidor e o público, que é a tua audiência das redes, a entender o que está acontecendo ali, né? Eu muitas vezes me deparo com esse desafio, porque o meu trabalho também é muito abstrato, né? Como é que eu ajudo o cliente a pegar na mão um plano estratégico antes de ele me comprar? Né? Por que o meu plano é melhor que o do meu concorrente? Então, quanto mais a gente fala do nosso trabalho, né, e menos a gente blinda a solução, que isso até é um modelo antigo, né, de mercado, mais a gente consegue se aproximar do público. Bom, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo também, mas a gente vai fazer uma pequena pausa para os nossos anunciantes e voltamos já já. Olá, estamos de volta no estúdio com Patrícia Chiella, falando aqui hoje sobre planejamento estratégico para os nossos negócios. Patrícia, o que o empreendedor tem que ter nos dias de hoje para o seu negócio dar certo? Tá, a gente tem, na verdade, tipos diferentes de empreendedores, né? Tem um empreendedor que começou a empreender porque viu uma oportunidade, teve uma ideia de negócio. Tem um empreendedor que começou a empreender porque teve uma necessidade, né? Ou porque não estava desempregado, ou porque, enfim, encontrou como um caminho mais fácil essa alternativa de ter o seu próprio negócio. O fato é que uma hora ou outra vai ter que olhar para isso de um jeito mais sério, né? Porque a gente não consegue mais hoje sustentar um negócio de qualquer forma com o nível de exigência que a gente tem no mercado, né? Então, eu acredito muito que empreender exige da gente muito autoconhecimento. A gente lida com a gente mesmo o dia todo, né? É basicamente tu a serviço do teu negócio, ou seja, primeiro ponto para mim é a gente se conhecer para entender o que eu tenho de positivo e o que eu tenho que me atrapalha para ser um profissional que precisa estar buscando o novo, ter vontade de renovação, ter vontade de aprender, né? Ele tem que ser, de certa maneira, inquieto, ele não pode ser
ele não pode gostar do conforto da situação, né? Ele tem que buscar... se acomodar, né? Exato. Então, eu acho que tem muita gente que já tem esse perfil mais naturalmente, tem gente que tem que se desenvolver, então acho que é uma escolha de vida empreender, porque exige que a gente abra mão de uma série de coisas, né? Se tu for de fato, ou se tu começou por necessidade ou oportunidade, uma hora tu vai ter que decidir se isso é pra tua vida ou não. Porque muitas vezes o dinheiro que seria para uma viagem vai para o investimento no escritório, o sábado que seria para um passeio, ele vai ser para se dedicar a alguma estratégia. Então, eu acho que de fato é uma escolha de vida e de fato tem que ser para quem sente paixão por estar fazendo isso, né? Eu acho que sem paixão por aquilo que se faz é muito difícil. Já é difícil nem todo dia é bom, a gente faz atividades... Tem uma coisa muito idealizada no processo de empreender, que parece que a gente vai ser 100% do tempo feliz, né? Tem uma série de coisas que eu não gosto de fazer, mas ainda assim empreender é a minha escolha de vida, né? Então eu acho que tem que ter jogo de cintura, flexibilidade e tem que conseguir, acima de tudo, ser uma pessoa que busca renovação constantemente. E muito esforço, né? Muito, Não muito. adianta, sem dedicação, hoje a gente não vai a lugar nenhum. É, né? não adianta querer pular etapas, é uma construção. E a gente tem ouvido muito, cada vez mais, falar em inovação. Como aplicar isso no nosso escritório? É tão difícil, tão... Eu acho que inovação é um desses termos que muitas vezes ele fica tão grande, parece tão difícil, né, que o nosso desafio é trazer ele para o dia a dia, a gente conseguir fazer ele ser desconstruído, né? Muitas vezes inovação é a gente conseguir melhorar uma entrega, trocar um processo, ver que um processo é estar atento às pequenas coisas do dia a dia. Inovação nunca vai ser uma iluminação divina que vem com uma ideia genial que a gente vai conseguir. Ela é sempre resultado de observação, de estar atento àquilo que está acontecendo, ao sinal que o cliente te dá. Então, eu tenho um cliente que tem um café, por exemplo, que ele falou que inovação para ele era a bolachinha que ele colocava do lado do café, que o cliente dele começou a ver como uma coisa muito diferente dos outros cafés. Isso é tão pequeno, exato, isso é tão pequeno, mas inovação é a gente encontrar uma solução inédita, ou inovadora, ou diferente para uma coisa que sempre foi feita da mesma forma. Né? Então, se a gente trouxer o conceito de inovação para mais próximo da gente, acho que fica mais fácil, né? É mudar um processinho, é mudar uma etapa, né? É mudar a forma como eu entrego. Não precisa ser um produto novo, um serviço novo, né? Às vezes existe a inovação incremental, que é essa que eu estou falando, e existe sim a inovação na essência, que aí seria, esse ano, 2020, nós vamos lançar um aplicativo ao mercado. Bom, aí isso configura um novo produto, um novo serviço, quase um novo negócio, né? Mas a inovação por si só pode ser muito mais simples que isso. Ela pode ser coisas do dia a dia que vão ser melhorias contínuas que a gente vai fazendo nos processos. E o que eu posso aprender com a concorrência? Tá. Eu acho que a concorrência é sempre... Eu, pelo menos nos meus trabalhos, eu procuro enxergar a concorrência como uma forma de eu entender o que está sendo feito para ter clareza de onde eu posso fazer melhor, diferente, né? Onde que eu desequilibro o jogo, tá? Mas eu acho que ter uma concorrência boa, ela ajuda a nivelar o mercado de forma geral, tá? Então, eu sou uma pessoa que entendo que concorrência lá em 1990, anos 2000, a gente via concorrência de uma forma de competir. Eu vou competir com fulano, eu tenho que ganhar. Hoje eu já vejo concorrência muito mais no sentido de colaboração. Tem projetos que eu atuo, a gente sozinhos não vai conseguir dar conta de tudo. A gente tem um volume de conhecimento que a gente, como ser humano, nas nossas 24 horas, tem limite para absorver. Né? E a gente vê cada vez mais especialistas em determinados assuntos. Então, eu acho muito interessante ver o concorrente. Sim, ele é um concorrente na essência, ele concorre pelo cliente, mas por que não olhar para ele também como alguém que pode colaborar, né? Eu tenho projetos que eu atuo com empresas que são minhas concorrentes, mas a gente dupla no sentido de processo. Eu como uma empresa enxuta e a empresa parceira também, a gente tem possibilidade de pegar projetos maiores. Então, eu entendo que ainda a gente tem uma coisa muito da competição, mas eu acho que tem um exercício aí sim de a gente poder olhar o concorrente também com os olhos de colaboração. Sim, até porque gera oportunidades, novas oportunidades, né? Exato. Se a gente for ver a gente trazendo essa união para o nosso segmento, a chance de conseguir melhorar até a qualidade da percepção dele como um todo é muito maior. Eu acho que não é fácil fazer isso. A gente não foi educado para colaborar, a gente foi educado numa educação linear para competir, né? Eu mesma, assim, o meu exercício de colaborar
ele é realmente um exercício, né? A minha educação e a gente, eu acho que como um todo, eu tenho 36 anos, ela é pra gente chegar na frente. Então a gente tem um reaprender de comportamentos, eu acho, com toda essa revolução que a gente está vivendo no mercado, que é super importante, assim, que é um exercício. Patrícia, e a importância de se aperfeiçoar? Porque tem muita gente que fala ainda que o importante é a experiência. Eu acho que é uma combinação, né? Eu só acho que hoje em dia a gente não tem mais desculpa para não saber. Porque tá tudo aí, né? Então, a gente não precisa ir para dentro de uma academia ou fazer um curso, né? Se a gente se policiar e a gente criar um processo onde a gente dedica um tempo na nossa semana para estar atento, né? Para estudar. Eu sou uma pessoa que na quarta de manhã eu fecho minha agenda para absorver conteúdo. E eu criei esse processo formalmente na minha agenda. E eu coloquei o valor que ele tem que ter ali. Porque eu não preciso esperar ir por uma pós-graduação, esperar fazer um curso. Tem muito conhecimento hoje na internet. Se tu souber usar bem todos os infoprodutos, né, cursos online, tem que saber selecionar. Como tudo, é um mercado que tem muita opção. Mas o YouTube tá aí, né, pra gente ter acesso a uma série de coisas. Então, eu acho que a gente tem quase uma questão de sobrevivência na busca pelo conteúdo, não é nenhuma opção mais. Se tu for empreender, tu vai ter, né? Ainda mais a gente que atua como fornecedor, né? Se vocês, arquitetos, não vão chegar com o que tem de mais novo para o cliente, esse cliente também está atento a isso. Então, aumenta aquilo que eu falei no início do programa. O nosso desafio, na verdade, ele duplica, triplica. Porque esse consumidor, ele está muito empoderado de informação. Está muito bem informado. Né? Exato. Então, se a gente está para trás, qual vai ser o nosso valor como negócio, né? E aí, qual a importância do marketing no escritório? Eu costumo dizer que assim, a gente tem que encontrar uma medida que caiba naquilo que a gente acredita, né? Eu não posso dizer para alguém que não gosta muito de se divulgar que ela precisa agora ser a pessoa que mais se divulga. Mas não dá para deixar, entendendo o marketing um pouco como sinônimo de comunicação, não dá para deixar de fazer, porque a gente pode perder para quem não trabalha tão bem quanto a gente. É difícil, gerar conteúdo não é fácil, precisa de tempo, não vai ter um milagre que alguém vai chegar com aquele conteúdo pronto. Não é simples fazer um bom conteúdo. É dedicação, é encaixar, mas eu acredito que isso seja uma competência que qualquer negócio vai ter que ter, né? Porque senão tu faz um bom trabalho, tu atende muito bem o teu cliente, tu enxerga o teu valor. As pessoas muitas vezes te dizem, nossa, tu trabalha muito bem, teria que divulgar mais. Por que não fazer, né? Porque, na verdade, a gente só tem que botar a comunicação no lugar que ela tem, o marketing no lugar que ele tem, que é dar alcance. E não vender aquilo que a gente não é, o que não parece. É só dar mais força para aquilo que a gente já faz bem, né? Só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem muitos escritórios hoje que eu acho que tem muito mais mídia do que trabalho efetivamente, né? Sem dúvida. E eu acho que isso eu considero que é quase pior do que não fazer nada, né? Porque a gente está prometendo uma coisa que quando eu chego perto, eu costumo dizer que eu gosto muito de determinado perfil, de determinada empresa, vendo de longe. A gente vai tirar a prova quando a gente chega perto, quando a gente vê uma entrega, né? E eu acho que causar frustração numa pessoa tem uma força incrível de multiplicação, né? Eu fui ali, ouvi falar muito bem da empresa X que vai fazer a obra da minha casa e quando eu cheguei perto para entender, eu vi que não era bem aquilo. Né? Então, tu causa... eu acho que a integridade entre promessa e entrega, ela é fundamental. É tudo. Porque a gente tem muito acesso à verdade das coisas hoje, né? Difícil alguém blindar uma experiência ruim. Com certeza. E estatisticamente, as pessoas multiplicam mais a experiência negativa que a positiva. Que a positiva. Ela tem muita força, né? Eu tô tomando um café com uma amiga e eu digo, contratei a fulana, uma experiência horrorosa. Pronto, né? É tudo que precisa. A força para reverter isso, muitas vezes, não é nem efetiva. Bom, eu queria saber mais informações do teu curso. Eu sei que tu dá cursos, né? Sobre planejamento estratégico. Se tu já tens datas... Eu ainda não tenho data de janeiro, mas a ideia esse ano que passou, 2019, a gente teve 6 turmas. A ideia é concentrar em um dia uma imersão para a gente passear por um pouco disso tudo que eu falei, em termos de planejamento estratégico, sair desse dia com o plano construído. Com certeza a gente vai ter pelo menos uma edição em janeiro, agora. Né? Então, ou fevereiro, ainda estou vendo datas, mas a ideia é que antes de março a gente tenha, assim, para começar o ano já com o plano em mãos. Então, se não for agora janeiro, fevereiro com certeza a gente vai ter uma edição. Bom, Patrícia, depois então tu nos passa certinho essas datas, porque a gente vai divulgar no Instagram do Box Arquitetura, junto com esse material,
que tu Isso. vai ceder gentilmente Legal. pra gente, né, de planejamento estratégico. Legal, ele é um mapa bem simples, mas que eu acho que já dá para fazer um exercício interessante ali em cima dele. Com certeza. Tá. A gente ficaria muito mais tempo aqui contigo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa hoje. Muito obrigada pelo teu tempo, pelas tuas dicas. Imagina, eu que agradeço e desejo boa sorte para todo mundo, né? Que 2020 seja um ano muito próspero para todo mundo que empreende. Amém. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada a vocês pela audiência. Continua seguindo a gente lá no Instagram, boxarquitetura.tv. E eu te espero semana que vem aqui na Vale TV às 22 horas. Até lá!